Veio uma assessoria aqui me ajudar, um suporte. Bom, estávamos falando da petição inicial, meus amigos. E aí, eu não sei bem aonde que eu parei, então bem no começo da petição inicial, eu vou falar de novo, né? Mas, resumidamente, para evitar o risco de ser repetitivo. Há uma relação de concretude e abstração entre o direito de ação, que é o mais abstrato de todos, a demanda, que é a concretização do direito de ação, e a petição inicial. A petição inicial, por sua vez, ela é o exercício, a representação, o instrumento da demanda. E isso se dá porque a jurisdição é inerte, o juiz não pode, de ofício, prestar jurisdição, ele depende de um requerimento, de uma manifestação de vontade da parte. Então acaba que a ponderação também com o princípio da autonomia da vontade, a liberdade individual. Só vai a juízo como autor aquele que quer. Por isso que nós não se admite no direito brasileiro o fenômeno do litisconsórcio ativo necessário. Alguém ter que estar em juízo como autor obrigatoriamente. Isso não se admite em nosso ordenamento. Pois bem, então, por conta dessas características da inércia da jurisdição, que se faz necessário que a parte vá a juízo. E aí, eu dizia que a petição inicial, ela é um instrumento da demanda. Essa parte é muito importante, porque, vamos voltar lá na aula de TGP, quais são os elementos da demanda? Os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido. Elementos da demanda. Partes, causa de pedir e pedido. Para que servem os elementos da demanda? Para identificar quando estamos diante de demandas idênticas ou de demandas semelhantes. Falamos sobre isso. Consequências da identificação, da identidade entre demandas. Litispendência ou coisa julgada. Duas demandas são idênticas. Se a demanda originária ainda estiver em curso, pois a segunda demanda, que é idêntica à primeira, é uma lide pendente, litispendência, extinção da segunda demanda. Se a primeira demanda já tiver sido julgada, então aquela segunda demanda trata de uma coisa que já foi julgada. Nome horrível, né? Trata de um caso que já foi julgado, a demanda já foi julgada. Extinção da segunda demanda. Quando estamos diante de demandas semelhantes e não idênticas, acabamos de ver aqui, falamos ainda há pouco, conexão e continência. E a consequência é outra. Não é a extinção do processo, é a reunião no juízo prevento. Por isso que é importante identificarmos a demanda, ter um registro de dados bem alimentados do tribunal para poder justamente identificar quando estamos diante de demandas absolutamente idênticas ou de demandas semelhantes. Pois bem, isso nós vimos lá em TGP. O que isso tem a ver com a petição inicial? Esses elementos da demanda, partes, causa de pedir e pedido, eles devem constar da petição inicial. Na verdade, o mais importante da petição inicial, nós veremos no artigo 319 os requisitos da petição inicial. Acontece que o mais importante é a demonstração desses elementos. Os requisitos da petição inicial mais importantes são aqueles que se encontram nos incisos 2º, 3º e 4º. Tanto que, naquele quadro geral eu mostrei para vocês, tanto que o que pode gerar o indeferimento da petição inicial são problemas associados às partes, causa de pedir e pedido. Então, a petição inicial representa, materializa a demanda. Os elementos da demanda são esses três: partes, causa de pedir e pedido, para você identificar a demanda. E na petição inicial, naturalmente, portanto, a parte tem que demonstrar quais são as partes, o elemento subjetivo da demanda e os elementos objetivos, causa de pedir e pedido. Isso para deixar bem claro para vocês que esses são os requisitos mais importantes. Eu costumo dizer que eles são o esqueleto da demanda, o esqueleto do processo. O processo vai ter um rumo ou outro a depender daquilo que conste na sua petição inicial quanto a esses elementos.
E aí eu chamo a atenção, vou voltar a falar disso, mas chamo a atenção do que eu já mencionei ainda há pouco para vocês, que é o princípio da adstrição, o princípio da correlação, o princípio da correlação. Correlação, adstrição e congruência são sinônimos. Significa dizer que o juiz, ao final, só pode julgar aquilo que consta dentre os elementos da demanda. Por isso que, vejam, a coisa julgada, o limite subjetivo da coisa julgada são as partes. Olha ali, partes. Artigo 506. O juiz só pode julgar dentro do que foi pedido. Senão nós teremos uma sentença ultra petita ou extra petita. Então esses elementos são realmente muito importantes. Pois bem, nós temos então, estou aqui pensando no tempo que nós temos para estruturar meu raciocínio antes do almoço. Nós temos então a petição inicial como uma representação da demanda, e a petição inicial ela é considerada um ato formal, um ato solene, justamente porque no processo civil vigora o inverso, né? No processo civil prevalece a liberdade das formas, a instrumentalidade das formas. Você pode fazer de qualquer modo. Excepcionalmente, a lei vai prever vai prever umas exigências aqui e ali. A petição inicial é uma desses casos excepcionais em que há um conjunto de exigências que você deve observar. Por isso que ela é considerada um ato formal. Nós temos o rol do artigo 319, que eu já fiz menção com os senhores, não vimos cada um deles naturalmente, mas eu fiz menção da existência deles com os senhores, mas eu quero inverter aqui a ordem. Eu quero começar pelos requisitos da petição inicial que não estão no 319. Porque eu tenho muito cuidado com isso. Veja, vou tentar pegar aqui o código. Ah, peraí que derrubou meu. Eu acho que foi um problema do Chrome que deu aquilo. Aquilo foi um problema do Chrome. O Chrome travou. Olha aqui. Olha o drama que eu quero mostrar para vocês. Capítulo 2º do procedimento comum da petição inicial. Então você está lendo aquilo e fala, opa, a lei vai me mostrar o que eu tenho que fazer na petição inicial. Seção 1ª, dos requisitos da petição inicial. Então o tópico é requisito da petição inicial. O que um aluno de graduação, o leitor mais apressado vai falar? Mole pra gente. 319. Dos requisitos da petição inicial. 319. A petição inicial indicará, deverá indicar. Dá no mesmo, né? Então aquilo, 319 está resolvido. O que eu quero mostrar para vocês? Nem tudo está no 319. E tem coisa no 319 que não é requisito da petição inicial. Mas eu falei assim, mas aí a lei está sacaneando, né? A lei está chamando de requisito da petição inicial algo que não é requisito. E fora desse rol tem requisito. É exatamente assim. Então, sendo bem objetivo com vocês, tem requisito da petição inicial, que sem ela não vai funcionar, que não está no 319. E no 319, que tem a epígrafe de requisito da petição inicial, tem coisa ali que não é requisito. Então, veja bem, o que é requisito? O que é requisito? É algo que você tem que ter, tem que preencher, sob pena de dar ruim, né? Sob pena de você não prosseguir. O que é um requisito para posse num cargo público? A aprovação num concurso público. Você não consegue tomar posse se não tiver. É um requisito. Tem, ok. Não tem, amém. Não, é um óbice. É um obstativo. No 319 tem coisa ali que mesmo sem preencher, tem problema nenhum. Então não é requisito. Se algo pode estar presente ou não, e se não tiver não tem problema, não é requisito. Requisito é um ingresso para você entrar num casamento, é um convite. É um ingresso para entrar no show, é um convite para entrar no casamento. Tem, pode entrar. Não tem, não entra. Isso é um requisito. No 319 tem coisa que está ali e que não gera essa consequência de impossibilitar a demanda.
Especialmente o inciso 7º, a opção do autor pela audiência de conciliação e mediação. Isso é mais claro. Se o autor nada falar, a lei está falando que ele tem que optar se ele vai comparecer ou não vai. Aí vem a petição inicial do autor e tem um vazio abissal sobre a audiência. Ele não fala nada sobre a audiência. Qual é a consequência? Se tiver tudo preenchido, tudo certinho, ele só não falou disso, recebe a petição inicial. Então não é um requisito. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Eu já vou falar disso, desse caso especificamente, depois. Então tem coisa no 319, o 319, que se chama requisito da petição inicial, que não é requisito nesse sentido. Em compensação, tem requisito no sentido literal, é um requisito, é um fator impeditivo do recebimento da petição inicial e que não está no 319. Eu quero que vocês entendam que não é culpa minha. Nós estamos aqui para tentar dar uma clareada. É o legislador. Vou trazer aqui um primeiro requisito que não está no 319, mas que vocês vão ver, porra, é verdade. É porque é tão banal que nós não nos damos conta disso. A assinatura da petição inicial por um advogado. A juntada da procuração do advogado, que demonstra ao juiz que ele está falando o nome da parte e tem poderes para isso. Aonde que se insere esses elementos? O advogado representar uma parte, a petição inicial está assinada por um advogado. Isso é capacidade postulatória. É um pressuposto processual de validade do processo. Falamos sobre isso em texto P. Dentre os pressupostos processuais, um deles é a capacidade das partes. As partes têm que ser capazes. E no processo civil, esse fenômeno, capacidade das partes, se subdivide em 3. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e essa, a capacidade postulatória. No processo civil, no procedimento comum, que é o que nós estamos estudando, da tutela cognitiva, tem que ter sempre um advogado atuando na causa. No código anterior tinha algumas exceções. Alguns procedimentos previstos no CPC que a parte podia atuar sozinha. No CPC atual não tem. Veja, para quem está pensando naturalmente nos juizados, juizados é um procedimento especial, né? O nome diz juizados especiais. Porque é um procedimento especial. Os juizados, o juizado especial civil, o juizado especial da Fazenda Pública, o juizado especial federal são procedimentos especiais, previstos por leis esparsas, e que os senhores estudarão aqui no módulo próprio, o próximo módulo, um módulo de procedimentos especiais. Nós estamos aqui tratando do procedimento comum, artigo 318 a 508 do CPC. Esse procedimento que é padronizado, que a princípio serve para todos. No procedimento comum regido pelo CPC, tem que ter advogado sempre. Sempre. Então, se não tiver assinatura de um advogado, não tiver a juntada de uma procuração, o juiz não pode receber, porque a parte não está devidamente representada. A parte não está... não preencheu um dos pressupostos processuais. Ok? Então tá aí, ó, um requisito que não está no 319. Um outro requisito que não está no 319... a Fernanda trouxe uma consideração ali. Procuração analfabeto. Instrumento público ou particular pode. Não entendi. Procuração analfabeto? Ou a procuração de um analfabeto, você está dizendo? Essa parte eu não entendi, Fernanda. A segunda parte eu acho que é uma pergunta sobre se é instrumento público ou particular. Pode ser instrumento particular. A procuração pode ser por um instrumento particular. Tá? Os documentos juntados aos autos pelo advogado, ele tem quase, não é exatamente isso, mas tem quase como uma fé pública. O advogado se responsabiliza pela documentação juntada sob sua responsabilidade pessoal. Tá? Então, em geral, não é necessária a juntada de documento público, a não ser quando a lei assim exige. E a lei não exige um instrumento público para fins de procuração para o advogado atuar. Tá? Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Eu confesso que no começo, a primeira parte eu não entendi. Bom, um outro requisito da petição inicial,
Sim, sim, beleza, Fernando. Um outro requisito da petição inicial, mas que não está no 319, está no 320. Aí não tem nem como, aqui dá para entender. Está no 320. Mas é um requisito. São os documentos indispensáveis. Veja, a petição inicial, ela não traz a representação de uma demanda. Tem alguns casos que também são hipóteses excepcionais. Em geral, não há necessidade de você juntar documento com a petição inicial. O que nos levaria, se fosse assim, a trabalhar com algo que uma colega trouxe. Agora eu perdi o chat, agora mesmo que eu não tenho como achar. Mas é porque a colega fez menção à prova pré-constituída, direito líquido e certo, lá no mandato de segurança. Aqui no procedimento comum, não. É plenamente possível que você apresente uma petição inicial sem documento nenhum, só procuração do advogado, claro, mas em causa própria. Você não precisa juntar documento nenhum, né? Precisa juntar procuração para você mesmo. Então, um advogado em causa própria, ele pode juntar só a petição inicial, sem documento nenhum. E ele fez assim, excelência, não tem documento nenhum para provar o que eu estou alegando, não. Eu vou ter que provar por meio de testemunha. É possível? É possível. Então, não é um requisito de toda e qualquer demanda a juntada de documento ou de prova documental. Não é. Claro que se você tiver, é bom. Já junta logo, né? No capítulo do código que trata da prova documental, lá afirma que as partes juntam assim que puder, na primeira manifestação dos autos. Então, se você é o autor e tem documento, você junta. Se você é autor e você não tem, você não junta. Aí você pode falar que vai provar com testemunha, ou você pode pedir a exibição, porque o documento está com réu, enfim. Estou querendo demonstrar que, de maneira ampla, geral, a apresentação de um documento não é requisito da petição inicial. Mas, o que o 320 faz menção são a documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia. Em alguns casos, não tem como. Quer ver? Como é que você vai a juízo? Imagina, não, ao contrário, você vai a juízo, não. Se coloca na posição do juiz. Vossa Excelência está no seu gabinete, recebe para analisar uma petição inicial, né? É mais provável que não seja assim fisicamente. Vai analisar aqui no PJE. Você vai lá, acessar, vai despachar. Você lê a petição inicial e fala assim, entendi bem. Um fulano de tal contra uma ciclana de tal, a ação é de divórcio. Eles querem divórcio com culpa, sem culpa, questão patrimonial, pouco importa. Você está preocupado. Como é que você vai receber uma petição inicial para o objeto dela é o divórcio, se não for juntado à petição inicial a certidão de casamento? Aqui nós temos uma hipótese de um documento indispensável. Você vai falar assim, partes, senhores, primeira coisa, eu só posso cogitar, a gente só pode cogitar em divórcio se vocês forem casados. Eu sei lá, autor, se você está achando, você pode ter união estável e está achando que é casado, né? Tem que me mostra aqui. Veja, nesse caso, é um caso excepcional. O divórcio não vai andar sem uma certidão de casamento. O juiz vai devolver para o autor. Vai falar, autor, emenda aí, me traz a certidão. Eu não posso cogitar em praticar atos estatais de divórcio, sendo uma condição sine qua non o casamento registrado. Veja, é um caso excepcional. É um caso em que o documento é um documento indispensável. Sem ele, o juiz não consegue nem pensar se vai avançar com o processo. Quer ver um outro caso? Uma ação petitória, uma ação que exige a aplicação dos consectários da propriedade, do domínio, não é posse, é propriedade, de um bem imóvel. Como é que o juiz vai avançar para pensar em qualquer coisa sem que se tenha certidão de ônus reais? Porque o autor, ele reclama a incidência de um dos atributos da propriedade. E o ordenamento jurídico diz que a propriedade de um bem imóvel se dá com registro. Então o juiz pensa, eu não vou fazer nada nesse processo. Eu não vou nem me dar o trabalho de citar o réu, sem antes saber se está registrado a propriedade. Aí tem que ser bem imóvel, né? Porque o bem imóvel é com a tradição. O bem imóvel é com registro. Então, se o cara quer uma consequência de ser proprietário, ele tem que me demonstrar, é indispensável, que ele é um proprietário. Então, veja, em alguns casos, isso é mais excepcional, tá, meus amigos? Isso é mais excepcional. Mas em alguns casos, a documentação pública, nesses casos aqui é uma documentação pública, né? A certidão do RGI, uma certidão de casamento, é indispensável
para o prosseguimento da controvérsia. Está no 320 isso. Logo um depois, 320. E aí, para a gente fechar essa análise introdutória sobre a petição inicial, um outro requisito que não está no 320. Esse requisito, ele vai nos levar até, eu tenho 10 minutos, 5 minutinhos, 10 minutinhos, ele vai nos levar a falar de um tema mais amplo. Porque isso que eu vou mencionar aqui agora, eu trabalhei isso na minha tese, não se resume estritamente a esse fenômeno. Então eu vou falar de um tópico maior, e que tem manifestação no artigo 330, parágrafo 2º. Deixa eu pegar aqui para vocês. Parágrafo 2º. Então veja que não está no 319. 330, parágrafo 2º. Olha aqui. Nas ações que tenha por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia é inaptidão, não aptidão, não é apta. Então, para ser apta, ele deve discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então é o seguinte, pegaste um empréstimo, está achando que o juros está correndo alto demais. O que o 330 parágrafo 2º está te dizendo é o seguinte, você não pode ir a juízo e falar assim, excelência, peguei 1.000 para pagar 5.000, já está em 1 milhão, está alto demais, vê o que dá para fazer aí. Não pode mais ser assim. Não pode. Agora você tem que delimitar em juízo exatamente da onde, anatocismo aqui falando, exatamente qual é o tamanho do anatocismo, qual é o problema que você tem. Ou seja, você não pode mais mover uma pretensão de modo genérico. Muito resumidamente, nós estamos sem tempo, muito resumidamente é isso. Foi o que eu trabalhei na minha tese como sendo um contraditório argumentativo. Não existe direito absoluto. E ao que me parece, o legislador trouxe, e aí que é um fenômeno maior, o legislador trouxe, em algumas passagens, uma limitação ao contraditório. Não existe direito absoluto, nem o direito à vida é absoluto. Não existe nem o direito de ação, ele é absoluto, tem as suas condições. E o direito ao contraditório não é absoluto. Então você não pode trazer argumentos de modo genérico. Você tem que trazer um contraditório que seja argumentativo. Você tem que demonstrar com argumentos sérios o seu direito ao contraditório. Eu estou vendo que tem algumas participações. Tem uma aluna pedindo aprovação, mas, meus amigos, não está aparecendo para mim. Vê se ela pode pedir de novo, ou algo do tipo. Não tem nenhuma solicitação. Eu estou aqui no Alt Tab olhando tudo, não tá. Não apareceu para mim. Diga a ela que não é nada pessoal, não. Não sei nem quem é. Não apareceu para mim. Vê se ela sai, entra de novo. Sei lá. Não sei se o Google hoje tá meio zoado. Não apareceu para mim, tá bom? Então, vejam. Claro que ali no 330, parágrafo 2º, não vamos fechar os olhos para a realidade, né? Tem um lobby da instituição financeira. Tudo ali é relacionado à instituição financeira. Mas é algo que não se resume às demandas de instituição financeira. Por isso que essa perspectiva do contraditório argumentativo, quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Agora, quando você recorre, os senhores tem um módulo aqui só de recurso, né? Agora, quando você recorre, você não pode também para o tribunal falar assim, tribunal, perdi aqui embaixo, quero ganhar. Vê o que dá para fazer aí. Perdi, não gostei, quero ganhar. O seu recurso não vai ser admitido. E está nesse contexto geral do contraditório argumentativo. Então, todo direito fundamental tem um jeito certo e um jeito errado de exercê-lo. O jeito errado é um jeito abusivo. Você não pode exercer um direito seu de modo abusivo. Contraditório é um direito seu. Mas você não pode contraditar por contraditar. Ou seja,
acaba sendo uma restrição ao jus esperneandi. É claro que você pode contraditar, mas de um modo argumentativo. Isso está no 932, inciso 3º. 932, inciso 3º. O seu recurso não vai ser admitido se você não impugnar a decisão. Se no seu recurso você ficar repetindo a sua contestação, em nada dialogar com a sentença, tua apelação não é recebida. Deixa de receber a apelação porque exercitou mal o contraditório. Está exercendo o jus esperneandi, está falando por falar. E não tem nada de sério nessa apelação. Vejam a importância disso. Um outro exemplo muito importante, eu sei que já está ali no estalar do meio-dia, mas só para os senhores verem como é que é uma ordem de ideias. Essa lógica de que não pode exercer o contraditório de modo abusivo. Vejam o que consta, eu não vou nem trazer aqui, façam uma anotação aí, depois dou uma olhadinha lá. Vejam o que está no 917, parágrafos 3º e 4º. 917, parágrafos 3º e 4º. O 917, parágrafo 3º diz assim, que quando nos embargos à execução, e os embargos à execução é a forma de defesa na execução, estão de acordo? Quando nos embargos à execução, o executado, que é quem está se defendendo, o executado alega excesso de execução, ele pode alegar excesso de execução? Pode. Mas pode alegar de qualquer maneira? Não, não pode. Uma outra representação aqui do contraditório argumentativo. O cara fala, excelência, recebi aqui uma petição inicial, uma execução, para pagar 1 milhão. 1 milhão é muito, excelência. É menos que isso. Então você está alegando que é muito, tem excesso de execução. Ok. Mas quanto que é? Somente quem sabe o quanto deve é quem pode falar que não deve isso tudo. Quando você diz não devo 1 milhão, não, você tem que dizer o quanto que você deve. Quando você diz não é 1 milhão, é 300 mil, isso é um contraditório bem exercido. Então vamos brigar pelo 300 mil. Então você reconhece que deve 300, o que passar disso você não deve. Isso é um contraditório bem exercido. Quando você olha o parágrafo 4º do 917, quando você se limita a dizer que tem excesso de execução, sem indicar argumentativamente o quanto que você deve, olha aqui, excelência, o título era o valor X, passou tantos meses, correção disso, juros daquilo, vai para um valor X mais Y. E o que ele está executando é X mais Y mais Z, mas é muita coisa mais. Você exerceu o contraditório alegando excesso de execução e exerceu na moral. Se você vira para o juiz e fala assim, excelência, ele está pedindo 1 milhão, 1 milhão é muito, vê o que dá para fazer aí, veja o que o parágrafo 4º diz. O juiz vai, literalmente, desprezar aquela sua argumentação. Se os seus embargos forem exclusivamente sobre excesso de execução e você não trabalhou argumentativamente com excesso de execução, o juiz nem vai julgar. Ele vai deixar de julgar seus embargos. Vai julgar liminamente improcedente. Ele não vai nem dar andamento. Olha a consequência disso. Então você foi a juiz e falou assim, 1 milhão é muito. O que o juiz vai dizer? Pague 1 milhão. Ah, agora apareceu aqui o da Glaze. Acabou de aparecer e eu acabei de aceitar. Ô, dona Glaze, não é nada pessoal não, tá? É que não estava aparecendo para mim aqui. E infelizmente, Glaze, você chegou bem no momento que nós estamos acabando com esse encontro da manhã. Não sei se você estava aqui e foi derrubada, porque parece que está meio instável a plataforma hoje. Mas então a gente termina com essa menção ao contraditório argumentativo. O que na petição inicial, e eu mostrei aqui execução, mostrei para os senhores recurso. E na petição inicial, isso está expresso no artigo 330, parágrafo 2º. Então, naquele tipo de demanda, nós temos um requisito específico, que é a delimitação do âmbito da controvérsia. Eu vejo nisso, eu vejo um link entre esse dispositivo e esses outros que eu mencionei para vocês. Tá? E isso quer dizer, de um modo geral, que uma coisa é você ter o direito ao acesso à justiça, uma outra coisa é você ter direito ao contraditório, e algo muito diferente disso é você poder exercer isso de um modo abusivo, sem trabalhar de um modo argumentativo as suas pretensões. Tá? Então, meus amigos, nós vimos os requisitos da petição inicial que não estão no 319. Logo depois do almoço, a gente retoma vendo
precisamente, então, quais são os requisitos que estão no 319. Vamos entender esses requisitos e vamos, inclusive, ver coisa que está no 319 que não é requisito. Por isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Então, a gente para agora 12h10 no meu relógio. A gente volta quando der 2h10. Então, a gente volta às 14h10 para continuar a análise, tá bom? Eu vou encerrar aqui, e aí está sendo gravado para fins de presença, quem já colocou o nome, deixo até aqui consignado para fins formais de presença, que teve uma aluna, Gleice, que estava tentando entrar e parece que não estava conseguindo, tá? Para coordenação, para a Gleice até ficar tranquila aí que vai ser lhe dada a presença. Me parece que a plataforma também instável, eu fui derrubado, eu não consegui compartilhar. É isso. Então, bom almoço para vocês, meus amigos. Eu vou derrubar aqui a gravação. A gente volta 2h10.